galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tenho certeza que você talvez se identifique com essa situação ou quem sabe aqui eu possa passar informações que sejam úteis para vocês aí não passar pela mesma coisa, tá? Queria deixar bem claro que esse vídeo não tem intuito de ofender ninguém, né? E muito menos dizer o que deve ou não deve se fazer, tá? Mas eu vou dar só a minha opinião e dizer, claro, o que eu fiz aqui. Eu vou utilizar aqui como exemplo a história do nosso colega aqui, Caleb. A gente joga Diablo junto, né? E aí, o Caleb estava contando que o PC dele parou de funcionar e ele levou em 3 técnicos diferentes, ou foi 3 empresas diferentes, depois eu chamo ele aqui também para ele contar aí a história dele, né? E todas as pessoas disseram para ele que o PC simplesmente estava condenado, todas as peças estavam queimadas e somente a memória RAM estava funcionando, tá? Aí eu vi nessa história, a gente jogando ali e tal, falei, Caleb, conta direito para mim essa história. Ele contou, olha, meu PC parou de funcionar, eu levei no técnico tal, ficou alguns dias lá, ele disse que não estava funcionando, depois de um tempo eu levei em outro, depois eu levei em outro e todos eles disseram que não estava funcionando. Aí eu falei, tá, mas como é que foi feito esses testes? Aí ele me contou, olha, ele ficou ali, testou, colocou um processador novo e tal, e não estava funcionando. E enfim, aquilo ficou encucado na minha cabeça, eu falei, não é possível que um componente, aliás, não um, né, vários componentes queimaram ao mesmo tempo, sem ter tido, sei lá, um raio, alguma coisa mais pesada assim que forçasse a queima desses componentes, né? E aí ele mora lá em Belém, né? Ele tá em mais de 3.000 km aqui de São Paulo. E eu falei para ele, cara, manda para mim que eu vou fazer esses testes aí para você. Porque eu vi que tava meio estranho a história, né? Eu vi que não foi dado a devida atenção nos componentes. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo ajudar ele, né? E aí ele me mandou. Porém, o nosso querido Caleb, quando ele me mandou, ele não perguntou como mandaria, né? Ou ao menos a gente espera que quando você mande um kit, você mande com o cooler ali, encaixadinho o processador e tudo certo. O que o Caleb fez? Ele mandou o kit para mim, que inclusive está aqui do meu lado, né? Essa daqui é uma B450M Pro M2, essa placa-mãe, e o processador é um Ryzen 5 5600G. E cara, ele simplesmente colocou a placa-mãe dentro da caixa e o processador dentro de uma sacola de supermercado, dentro de uma caixa de fone de ouvido. E dentro dessa sacola tinha o cooler solto, exatamente assim, do jeito que tá. Então imagina, o processador da AMD tem os pinos e solto vindo 3.000 km pelo correio. Você imagina como é que chegou aqui. Cara, simplesmente todos os pinos estavam tortos. E aí, antes de abrir a caixa, né, eu fiz uma call no Discord, a gente estava vendo, eu estava transmitindo a imagem para ele ver e para fazer os testes ao vivo ali, né, como ele tá bem longe e tal, que eu gosto, né, de fazer isso para questão de transparência também. E cara, quando eu olhei o processador com os pinos tortos, deu uma dor no coração, mas tão grande, eu falei, meu Deus, Caleb, se sua placa-mãe estiver funcionando, você vai se arrepender tanto de ter mandado. Eu tô rindo aqui porque ele tá na cal aqui, já vou chamar ele para vocês ouvirem ele. Você vai se arrepender tanto de ter mandado o processador assim. Era só ter mandado a mensagem, né? Perguntado como é que eu mando assim, encaixado e tal. Eu tô com um platezinho traseiro, que é o que você fixa o cooler box da AMD, só que ele não mandou com esse plate aqui. Então o cooler estava totalmente solto e o processador, consequentemente, também, né? Tem o blister original da própria AMD, né? Aquela capinha transparente que você coloca o processador. Até com blister, geralmente eu gosto de embalar ali, colocar uma fita para travar, para não ter risco, né? Dessa capinha abrir durante o transporte e acabar aí danificando o processador, né? Enfim, voltando aos componentes. Placa-mãe dele, com um novo processador, coloquei ali um Ryzen 3 3300X, ligou, funcionou. Demorou um pouquinho para dar boot, porque eu acho que de tanto que tentaram ligar, desligar, resetou o BIOS da placa, né? E aí ele reconheceu o novo processador e tal, e cara, foi uma felicidade grande. Só que não foi tão tremendo porque o processador estava com o pino torto, né? Primeira questão, a placa-mãe não estava queimada, né? Então a gente já conseguiu derrubar aí essa tese. E o que eu percebi? A versão do BIOS que estava na placa era uma versão que não reconhecia o Ryzen 5 5600G. Então, provavelmente por isso que quando testaram com esse processador aqui, não funcionou. E se tivesse testado com outro Ryzen 5000, não iria funcionar também, porque aqui a gente está falando de uma B450M, não é uma B550 que já reconhece a série 5000. E aí, como eu utilizei um Ryzen 3 3300X, funcionou de primeira. E aí, qual que foi o processo? Vamos atualizar o BIOS utilizando esse próprio processador. Baixei o arquivo, coloquei a última versão, funcionou. Só que aí que tá, né? Lembra que o 5600G estava com os pinos todos tortos? Pois é, se eu tiver uma foto aí, porque a gente estava no Discord ao vivo, eu não sei se eu tirei.
Mas se eu tiver, eu vou colocar aí para vocês verem como que estava a situação do processador, que não estava legal, tá? O negócio tava complicado. Aí, nesse caso, eu desentortei todos os pinos. Foi uma questão de 2 horas, mais ou menos, desentortando, e eu consegui desentortar. Inclusive, tá encaixado bonitinho aqui, né? Mas, olha, eu acredito que para tirar ele, até que tá saindo, ó. Bonitinho. Eu fiquei com receio de tirar depois, na verdade, e ele acabar não encaixando, né? Porque, não, desentortou, ó, bonitinho, tá 100%. Então, processador e placa-mãe estão funcionando. Depois de desentortar, tudo funcionou, beleza. Menos as memórias que tá com ele, que disseram que as memórias estavam funcionando, e ele testou depois de um tempo, numa máquina nova, tá dando tela azul, então as memórias que disseram que estavam funcionando não está 100%. E o kit que estava queimado, supostamente queimado, placa-mãe e processador estão funcionando, e a fonte, infelizmente, não estava funcionando. Então, o grande problema era a fonte, e por algum motivo o BIOS da placa-mãe resetou para uma versão que não reconhecia o 5600G. Então, deu a impressão para quem testou que nada disso estava funcionando, tá? Então, qual que é o intuito desse vídeo, galera? Se for enviar qualquer tipo de componente para uma distância grande, vai ser correio e tudo mais, use o blister original ou deixe já instalado na placa-mãe com o cooler ali fixado, bonitinho, que não tem o risco disso soltar com o tempo, tá? Então, é importante que você tenha cuidado na hora de enviar seus componentes, seja para uma loja, seja para alguém aí. No caso do Caleb enviou para mim, né, que a gente tem uma confiança, a gente joga junto aí e tudo mais. E para que o prejuízo não seja maior, né? Nesse caso, era só a fonte que não estava funcionando, mas poderia ter danificado o processador por conta do transporte. Eu vou chamar ele aqui agora, ele deve estar rachando o bico aqui. Fala, Caleb. E aí, Emerson? Cara, em minha defesa, eu fiz isso. Olha, meu amigo faz conteúdo aí de tecnologia, vou dar mais um conteúdo pra ele fazer aí agora. Mais uma ideia de vídeo aí, ó. Boa. E acabou sendo uma ideia boa, né? Uma pena que eu acho que eu não gravei, eu não lembro se você gravou também quando eu tava desentortando os pinos e tal. Mas foi bem trabalhoso, acho que foi cerca de 2 horas que eu gastei na época para desentortar os pinos. Mas foi uma felicidade grande da gente ter conseguido desentortar e que a placa-mãe estava funcionando, né? Afinal de contas, foram pelo menos 3, né, que mexeram aí que você falou. Exato, exato. Na verdade, de um dia pro outro ele parou de funcionar, né? Eu dormi, desliguei ele, não tinha chovido nem nada, então Ou seja, não teve raio. não teve Aham. nada. No outro dia Sim. eu fui ligar, não estava funcionando. Eu levei, eu acho que uns 3 ou 4 técnicos aqui da cidade. E todos eles deram a mesma resposta, né? Que o PC tinha dado perda total, né? E você chegou a acompanhar esses testes? Ou você deixava e depois você ia lá para ver se estava Então, a funcionando? maioria deles falavam que eles não podiam atender na hora e tinha que deixar lá pra. Para eles Então já diagnosticar e tal. fica um aviso aí pra galera, né? De sempre deixar com pessoas que são confiáveis, né? Porque muitos deles ou não conseguem testar direito, né? Ou Sim. tem o intuito de fazer alguma coisa errada, ou revender as peças e etc. Sim, eu tô até com as memórias aqui, né, que eu utilizei para fazer os testes. Eu não vou ligar aqui o PC em vídeo, mas está funcionando, o kit está funcionando perfeitamente, né, tá tudo certinho. Como eu falei, o Caleb não mandou as memórias, as memórias que disseram que estavam funcionando estão com ele, inclusive tá com problema, né, Caleb? É, elas estão com um pouco de problema, porque elas não são da mesma marca também, né? Então fica um pouco de incompatibilidade na hora de ligar o Bota as PC, duas etc. da tela azul, fica dando Isso, uns BO, né? Então tem exato. essa questão também. É o que eu falo, muitas vezes as pessoas perguntam, posso usar memória de marca diferente? Cara, poder até pode, mas se vai ser compatível ou não, você só vai saber ali na hora que você estiver usando. Às vezes pode subir o Windows, mas você vai rodar uma aplicação mais pesada, do nada dá uma tela azul, você está simplesmente no navegador, dá um problema, então é muito variável, tá? Mas a ideia era essa, galera, assim, mostrar para vocês, né, essa situação, porque no caso da fonte, a gente usou um teste aqui, né, que é o testador de fonte que eu tenho, ela tá mortinha da Silva, realmente ela não tá funcionando. Nesse caso, já não tinha garantia, porque o Caleb não tem mais a nota, não tem mais nada, né, então não foi possível abrir a garantia, mas creio que dos componentes aqui é o item mais barato, né, que deu problema. O estranho é só ter parado de funcionar do nada, de um dia para o outro, como ele falou, né, desligou a máquina e no outro dia já não ligava mais. E do tempo, galera, que sua máquina deu problema até o momento que você me enviou, você lembra quanto tempo faz? Quanto tempo fez, na verdade? Quantos dias se passaram? Cara, eu acho que foi cerca de um mês, cara. Um mês. E todo esse tempo você ficou sem PC? Fiquei sem PC, né? Aí Caramba, depois aí que é eu adquiri complicado. o outro PC, né?
Agora você vê, né? Era só a fonte e fazer a atualização do BIOS da placa-mãe. Tipo, em um dia ou em algumas horas, né? Como no meu caso, a gente fez aquela chamada de vídeo, a gente já, em questões de minutos ali, a gente já descobriu que o problema era a BIOS da placa-mãe. O tempo maior só foi desentortar os pinos do processador, que poderia ter sido evitado, né? Mas você não precisaria ter ficado um mês sem PC, né? Praticamente. Então, inclusive, eu comprei outro PC porque eu não tava tinha sem esperança PC, desse né? estar funcionando. Não tinha esperança de Exato. estar funcionando de tantos desenganados que eu fui nos técnicos, entendeu? é isso aí. É isso, galera. Bom, Caleb, obrigado aí pela sua participação, mano. Acho que a gente vai voltar a se falar mais vezes aqui por conta do Diablo 4 que tá pra lançar aí. A gente joga o Immortal junto já tem cerca de um ano, né? Quase. E com certeza Diablo 4 aí está por vir, então a gente vai fazer mais conteúdos juntos. Fechou, meu querido? Fechou, meu querido. Muito obrigado aí É por nóis. aparecer no vídeo. Tamo junto. Valeu, É galera. nóis. Valeu, mano. Valeu. Então é isso, galera. Assim como o Caleb, né, que no caso não tem um conhecimento técnico em informática, mas ele contou em levar isso para quem supostamente saberia resolver o problema, mas no caso não conseguiu resolver, não conseguiu diagnosticar, que aqui no caso foi um diagnóstico, né, utilizando outros componentes, como eu sempre digo em todos os vídeos. Se possível, se você tiver não tem um técnico de confiança, não tem um Emerson BR aí para você levar o PC ou para fazer os testes, para tirar as dúvidas, cara, tente usar peças de um amigo que possa emprestar, que possa, né, te ajudar aí a solucionar, porque nesse caso era só a fonte. Poderia ter matado o processador por conta dos pinos todos tortos, poderia ter quebrado algum pino ali e ser irreversível, né? A solução, e não tem garantia nesse caso, porque é considerado como dano por mau uso, né? O dano físico, né? Realmente não tem garantia, né? Mas felizmente aqui placa-mãe e processador está funcionando, cooler box ali, né? Que a refrigeração tá ok. Lá ele tem outras memórias, além da que falaram que estava funcionando e não tá. Aí é só trocar a fonte mesmo e o PC volta à vida, né? Apesar que agora já está com um PC novo, semelhante a esse, com 5600G, outra placa-mãe, tá tudo funcionando bonitinho, com garantia certinho. Falei para ele, guarda a nota fiscal, não joga a nota fiscal fora, tá? Muitos fabricantes exigem a nota fiscal para você conseguir solicitar a garantia, tá? Sem ela, muitas vezes fica inviável de você conseguir solicitar, né? Porque como é que você vai provar que aquilo é seu, tá no seu nome, tudo certinho, tá bom? Então, galera, é um vídeo mais informativo aí, né? Pra, quem sabe aí te ajudar com a situação semelhante se você passar por algo assim, tá bom? E, cara, sempre fiquem alerta, tá? Usando uma placa-mãe que tem um BIOS que foi feito, né, anteriormente à fabricação de processadores de uma nova família, vamos dizer assim, tipo, essa placa foi lançada quando tinha ali os Ryzen 3000. Então o Ryzen 1000, Ryzen 2000, 3000 funciona. Já 5000 tem que atualizar para uma versão de BIOS. Porém, no caso do Caleb, já estava atualizado. O grande problema é que, por algum motivo, a placa reverteu a situação, né? Ela voltou para um BIOS mais antigo, talvez é um sistema dual BIOS e forçou a BIOS secundária a atualizar a primária, então ela voltou, ela regrediu, né, a versão dela e aí assim passou a não reconhecer mais os Ryzen 5000, tá? Agora tá atualizadinho, funcionando, tá tudo de boa, fechou? Galera, espero que vocês tenham gostado e se identificado de alguma forma e que esse vídeo possa te ajudar também, tá? Compartilha aí com seus amigos aí, não sai sem deixar aquele like e se é a primeira vez que está chegando, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho também para você receber a notificação de novos vídeos, fechou? E se já é inscrito e não está recebendo as notificações, ativa aí a notificação também para não perder nenhum conteúdo que rolar daqui para frente, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu, galera! Até a próxima!